Hoje, a Universidade de Sorocaba, no projeto 100 anos de rádio no Brasil, traz uma das vozes mais bonitas e conceituadas do rádio sorocabano. Hoje nós trazemos aqui Márcio Antunes Correia, ou somente Márcio Correia, para contar um pouco da sua história aqui no Labcom, nesse projeto criado pelo Laboratório de Comunicação da Universidade, para falar um pouquinho da história do rádio, falar um pouco desse meio de comunicação que tanta gente gosta. Márcio, bem-vindo à Universidade de Sorocaba, obrigado por aceitar o nosso convite. Luiz, primeiramente, através de você, eu quero parabenizar toda a equipe aqui do laboratório, Fernando Negrão, Douglas, João, enfim, Antunes, toda a equipe, assim como todas as pessoas da universidade que, direta ou indiretamente, participaram desse tão importante projeto. E agradecer o convite, dizer que eu me sinto extremamente honrado em estar aqui. Obrigado. Márcio, com esse vozeirão, possivelmente logo cedo muita gente já começou a falar: você tem voz de locutor de rádio. Ainda menino, com aquela variação de voz, você já tinha esse vozeirão? Olha, eu me lembro que eu acho que lá pelos 12, 13 anos a voz já era um pouco diferente dos demais. Porque eu tinha uma professora de inglês no SESI, no Centro Educacional SESI 123 ali do Mangal, que pedia para eu ler todas as coisas que ela ia apresentar nas aulas. E ela talvez tenha sido uma das primeiras incentivadoras. Ela falava: ó, você tem uma voz boa, você já pensou em ser um profissional da área? Eu não acreditava muito, mas com o tempo as pessoas foram dizendo, eu fui acreditando e aqui estou, até hoje, depois de 32 anos. Começava a ler, falando ali bonito, as meninas já começavam a olhar, falando: nossa, que vozeirão. Aí incentivou mais ainda, Márcio. Como é que foi esse começo de você acreditar nesse sonho, acreditar na sua professora, nas pessoas que falavam? Como é que foi você entrar nesse meio rádio, no meio de apresentador, de locutor? Como é que você se interessou por este meio? A minha mãe ouvia muito rádio. A minha mãe costumava ouvir um programa na Rádio Cacique apresentado pelo Roberto Macedo, que era um programa, salvo engano, de trocas, né? Acho que o Macedo foi aí um dos primeiros apresentadores desses programas que vendem ou trocam coisas através da mídia. E aí aquilo me despertou, eu achava muito interessante, né? Ele dava um dinamismo bacana àquele programa. E depois eu comecei a acompanhar não só esse programa, como Carlos Cook na Rádio Vanguarda, Claudinei Fernandes, um pouco do futebol na Rádio Clube. E isso foi mexendo comigo de tal maneira que... Porque aquela coisa, né, de você ouvir o apresentador, né, você poder participar, as músicas, eu achei aquilo tudo muito mágico. E aí eu comecei a me interessar. Ganhei um rádio, né? E aí já se falava na época também do FM em São Paulo, Jovem Pan, Emílio Surita, a Antena 1, ainda numa outra versão com Antônio Viviane, Rádio Cidade com Bob Floriano, César Rosa. E a gente tentava de tudo quanto é jeito sintonizar aqui em Sorocaba essas rádios, a gente até conseguia, né, fosse colocando o bombril na ponta da antena, é verdade. E foi a partir daí. Só que, efetivamente, eu só fui começar mesmo em 1989. Quem que foi a pessoa que você se espelhou? Fala assim: não, esse padrão que eu quero seguir, eu tenho vários, é um mix de vários profissionais. Então, a primeira vez que eu conheci um estúdio de rádio foi a Rádio Cacique, com Anderson Santos apresentando. Eu fui participar lá de uma promoção para ganhar shows para o ingresso do Trem da Alegria no Recreativo Campestre. Jesus amado. Anderson Santos chamou, né, no ar: olha, a primeira pessoa que aparecer aqui na rádio e cantar uma música do Trem da Alegria vai ganhar pares de ingressos para esse show.
Esse show foi produzido pelo pai do Juninho Bill, não era? Não sei. Era um produtor. Eu acho que o João Caramês já estava na área também, mas né? tinha a produção dele também. Eu lembro que nesse show ele deu convite para bastante gente. Você estava no meio. Eu estava no meio, porque eu trabalhava na época no escritório Nardinho, que é um despachante conhecido aqui da cidade de Sorocaba. E na época o escritório era na rua Francisco Scarpa, ali no centro, próximo ao mercado municipal. E a Cacique é naquela região, né? Na rua Saldanha da Gama. Então eu corri para lá e fui cantar. Não lembro se é de chocolate, alguma dessas músicas. Como é que você cantaria essa música com esse vozeirão hoje? Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate. Seria mais ou menos assim. Por isso que eu sou locutor, narrador, não cantor. Não deu certo, cantar não dá. Não dá. E aí, foi a primeira vez que eu vi o locutor, aquele equipamento todo, Anderson Santos, que depois se tornou meu amigo até hoje, e eu fiquei encantado. Aí eu comecei a acompanhar, tal. Depois eu fui novamente conhecer um outro estúdio, aí já da Rádio Ipanema, ali numa travessa da Avenida São João, em Votorantim, logo que ela surgiu. E a Rádio Ipanema, naquela época, para quem queria trabalhar em rádio, gostava de rádio, era a referência, né? Ela não tinha um time, ela tinha uma seleção, né? Eu me lembro que, na época, teve anúncio de página inteira no jornal, eles selecionaram os melhores, né? Compuseram a equipe dessa forma, pegou esse de uma rádio, esse de outra, e tinha lá Walter Calles, Fernando Carriel, o próprio Roberto Macedo, enfim, Elias Moreno e tantos outros. E o Anderson, na época, apresentava um programa, acho que das 6 às 10 da noite, que também era um programa de bastante sucesso, e eu fui conhecer. E, coincidentemente, foi de novo com o Anderson Santos. A partir dali, eu decidi, eu quero fazer isso. E aí eu comecei a imitá-los, né? Tanto é que eu decorei o prefixo da Rádio Ipanema de tanto que eu repetia aquilo ali. Ainda lembra? Lembro. Como é que era esse prefixo? Como é que é? ZYD 960, Rádio Ipanema FM 91,1, do Sistema Regional de Radiodifusão Limitada, Votorantim, Sorocaba, Estado de São Paulo, Ipanema. Todo mundo ouve, alguma coisa assim, né? E eu ficava repetindo isso, inclusive, na escola. Aí eu tinha uma amiga que estudava comigo no Estadão, na época. Ela chegou até mim e disse, olha, você gostaria de trabalhar em rádio? Eu falei assim, gostaria. Ela falou, então, aguarde. Até eu fiquei espantado, porque eu não sabia que ela trabalhava em rádio, mas, na verdade, ela não trabalhava em rádio. Ela trabalhava na Pink and Blue Freedom, escola de inglês, que pertencia, ou pertence, não sei, a Cecília Pavlovski, que é filha do saudoso Salomão, e que estava à frente do FM naquela época. E ela conseguiu um encontro, essa amiga chama-se Ana Paula, entre eu e a Cecília. Aí eu fui lá até a Praça Coronel Fernando Prestes, conheci a Cecília, né, expus toda a minha vontade de começar no rádio. Ela foi super receptiva, me apresentou naquela mesma ocasião para o seu Salomão, que também foi uma emoção, porque o Salomão era um patrimônio. Um ícone. Né? Um ícone. De repente eu estar ali na sala dele, né? Naquela sala que muitos que passaram aqui citaram, cheia de quadros, com Salomão, com Rainha, Elizabeth, Pelé, Roberto Carlos, Silvio Santos, enfim. Aquilo foi um negócio que eu jamais esqueci. E aí, coincidentemente, nessa época, a Vanguarda estava promovendo um quadro chamado Locutor por um Dia. Muitas pessoas falaram desse Locutor por um Dia, e diz a lenda que você foi um dos primeiros a participar. Fui o primeiro. Quem eram os outros concorrentes? Não, na verdade não tinha. Quem estavam ali? Tem alguns nomes que estavam por perto ali. Na sequência veio o Renan, o nosso querido Renan Gonçalves. Miro. Também. O Miro. Na época era Miro Gonçalves. Né? E aí, assim, eu fui o primeiro. Eu tive a chance de participar desse quadro com um cara chamado Ed Carlos de Barros. E eu vou citando os nomes porque é uma forma de homenagear todas essas pessoas que me ajudaram ao longo desse tempo. Conhecido como Salsicha. O Salsicha ele fazia uma apresentação mais ou menos lembrando o Banana, que até hoje é conhecido aí e tal, com buzininha, um negócio bem mais para cima, até um pouco irreverente e tal. E eu participei com ele, acabei me dando relativamente bem, até porque quando você tem esse acompanhamento, alguém que te dá uma segurança do lado, fica muito mais fácil do que você entrar num estúdio e falar, agora é com você.
né? E a gente foi tocando e acabei ficando na vanguarda. Fiquei lá alguns anos, né? Passei, acho que por todos os horários. Como é que foi abrir o microfone pela primeira vez, Márcio? Pesou? Pesou? Pesou. Pesou. Que tinha, na época, há 30 anos atrás, essas rádios tinham uma audiência gigantesca, né? Muita audiência, muito mais trabalho, né? Porque era tudo individualizado. Então você tinha as picapes do seu lado direito, normalmente, né? Os toca-discos. Daí você tinha a cartucheira, né? Normalmente, naquela época ainda não tinha nem aquela cartucheira de 3 bocas, uma só com 3 bocas. Era individualizado. Top Master ainda? Top Master. A mesa da vanguarda não era a escala que a maioria das rádios adotaram, era uma Harris. Salomão tinha isso de trazer bons equipamentos de fora, né, para apresentar para a rádio. E ainda, né? o velho e bom e famoso Akai, tocador de rolo. Então você tinha que se desdobrar ali de uma maneira extraordinária, senão você não fazia o negócio acontecer. E o Salomão cobrava muito da gente isso. Qualidade, operacionalidade, operar direitinho, tocar Tanto música. É que quando você ia pro banheiro e você se estendia um pouco mais, encontrava um colega no corredor e batia trocava meia dúzia de palavras com esse colega, ele falava: ô companheiro, você vai deixar a nave sozinha lá? Né? Já pensou se o avião fica sem o piloto, o negócio cai. Esse tipo de pensamento dele é histórico, porque muita gente já falou: o senhor vai deixar a aeronave aí, não é? Não, mas foi uma lição fantástica, porque nos dava aquele senso de responsabilidade que nós tínhamos, né? Ou melhor, que nós tínhamos que ter e acabávamos tendo. Depois passei também aí conheci o Carlos Kupke pessoalmente, cheguei a apresentar o convite matinal algumas vezes nos finais de semana. Então, o mestre com o aluno, como é que foi essa emoção aí? Você já tinha como ícone, sim, como é que foi apresentar? Talvez tenha sido o grande apresentador assim, do rádio sorocabano, que eu tive a chance de ouvir, não é? Acompanhar e depois trabalhar. E o Cook, poxa vida, é um cara sensacional, né? Até hoje a gente se encontra com muito menos frequência, evidentemente, né, porque ele é dono de uma agência de publicidade, ele tem os compromissos dele, eu tenho os meus, né, mas quando a gente se encontra, ele sempre foi muito educado, um cara que sempre foi muito incentivador, né, não era aquele cara que tentava fazer com que você desistisse dos seus sonhos, pelo contrário, por mais dificuldade que nós tivéssemos naquela época, ele era um cara que incentivava bastante. E muito raro isso, né? Porque a concorrência é muito grande dentro do rádio e muitas vezes as portas se fecham, né? Sim. Para os apresentadores, novos locutores. Isso ocorre, né? O povo fala tradicional panelinha, ninguém entra, ninguém sai. Agora tem aqui uma lenda também que você trabalhou por muito tempo em algumas rádios do José Teodoro Mendes, ou Teodorinho, né? Do pai e filho. Nova 102, Transamérica, Rádio 10, Rádio Band. Quanto tempo você trabalhou com o Teodoro nessas rádios, né, por essas andanças aí de rádio? Olha, eu acho que no mínimo uns 6 anos. O Teodorinho foi, sem dúvida nenhuma, o patrão com quem mais tempo eu trabalhei. E tenho que deixar registrado aqui que foi não só o patrão com quem mais tempo eu trabalhei, como o patrão com quem eu gostei muito de trabalhar, a pessoa que se tornou um amigo e um sujeito também espetacular. Trabalhar com ele foi sempre muito fácil, né? E tanta grandiosidade acaba sendo comprovada, principalmente nos momentos em que ele poderia ter me demitido e não o fez. Esse motivo da demissão, você pode contar agora, né, pra gente, como é que o locutor de rádio, em rádio normalmente fica sozinho no estúdio, às vezes fica entediado, né, atendendo ouvinte, às vezes não está bem. Como é que é essa história de você pegar um prego e colocar na mesa de som, pregar na mesa de trabalho? Como é que foi isso? Pois é. É algo que até hoje eu também não consigo entender, mas aconteceu. Não é lenda? Não é lenda, aconteceu.
eu me lembro que eu estava lá, eu não sei dizer em qual época, se foi na época da Transamérica, da Nova 102, da Band, enfim, mas era lá com o Teodorinho. E era um final de semana, né, e a gente tinha a escala para cumprir, e diferente dos dias de hoje, você não tinha internet, você raramente tinha uma TV no estúdio, você não tinha o celular, enfim. Então a grande distração era você operar a mesa, ouvir as músicas e tal, e aí ou ler um jornal, uma revista, um livro. Essa era a grande distração. Só que eu já estava bem entediado, acho que estava no final do horário, já tinha cumprido com o que tinha que cumprir, talvez tenha sido na época da Transamérica, até porque nós tínhamos os horários locais e os horários em que a gente operava para o satélite. Então acho que foi nesse momento que eu estava lá bem cansadão e tinha na época um cara chamado Mazo, Edson Mazo, que era o funcionário que prestava o serviço de manutenção. E eu não lembro porque ele estava mexendo ali numa luminária e tal, e eu sentado na mesa, o prego caiu na mesa. O prego olhou para mim, eu olhei para o prego e não hesitei. Eu peguei aquele prego com um grampeador, dei 3 marteladas ali. Pá, pá, pá. Com o objetivo de... E ver em quantas marteladas eu fazia o prego entrar por inteiro na mesa. Depois que eu fui entender que era a mesa de trabalho da Mirtz, que era uma mesa nova, que era uma mesa de trabalho, que não tinha que ter um prego no meio, no centro, né? E isso acabou virando uma história assim que tem ultrapassado gerações já, né? Todo mundo conta. E me faz até me envergonhar um pouco, mas na época não sei dizer o que aconteceu, sinceramente. Inexplicável. Eu fui seduzido pelo prego, talvez. Olhou para você, me prega. Me prega, acho que foi isso que aconteceu. Maravilha. Márcio, você também tem algumas passagens, depois de fazer sucesso aqui com esse vozeirão, fazer aí rádios de Sorocaba, você também migrou, né? Foi para as rádios de São Paulo, né? Como é que foi essa mudança de comportamento, mudança de hábitos, chegar em São Paulo, que é capital de rádio, onde tudo acontece, chegar lá o menino do interior com vozeirão e olhar aqueles monstros do rádio, gente já tarimbada, gente com experiência, e você falar, eu vim aqui falar. Como é que foi essa experiência em São Paulo? Olha, Luiz, assim, eu confesso que eu devo a muitas pessoas. E isso facilitou demais a minha ida para São Paulo, porque diferente de muitos colegas que gravaram uma fita e foram bater de porta em porta, eu cheguei em São Paulo talvez com um pouco mais de conforto. Não levou fitinha? Não levei saiu fitinha, bater calçada não. lá? Tive esse desejo por um bom tempo, né? O adiei por algumas vezes, mas depois, por exemplo, aqui eu trabalhei na Transamérica, aqui em Sorocaba, a rádio que pertenceu ao Teodoro Mendes Júnior, com um cara chamado Marcelo Nascimento. Hoje ele é conhecido como Marcelo Nas, ele está em São Paulo, ele deixou o rádio, ele trabalha mais com TV, né? Mas na época ele assumiu a rede Transamérica. E aí ele conseguiu que eu fizesse um teste com o Ricardo Henrique, que era o coordenador geral da Transamérica. O Marcelo ele cuidava das afiliadas e o Ricardo Henrique, que é um ícone do rádio também, ele cuidava da rádio em São Paulo. E na época eu gravei uma chamada, era uma chamada que estava sendo veiculada na Rádio Transamérica em São Paulo, que era da Fórmula 1. A Transamérica naquela época transmitia as provas de Fórmula 1. E gravei com o Lampadinha. Que é o Agildo Ribeiro, hoje mora nos Estados Unidos, um grande produtor de rádio, de cinema, detentor de 5 Grammys latinos de produção de rádio, um monstro também na comunicação. Sem dúvida. E foi ele quem me deu talvez a grande lição, né, que até hoje me serve na questão de gravação. Né? Eu fui querer gravar e eu queria gravar igual ao Walker Blas, que era a voz na época dessa chamada. E ele falou assim, viu, pare de impostar a voz. Não tem que impostar a voz, sua voz já é grave. Você tem que entender, e aí os fonoaudiólogos me perdoem se eu estiver falando alguma bobagem, ele me mostrou a diferença entre impostar a voz e colocar a voz. Ele dizia que impostar a voz era um negócio feio, porque você
tenta dar à sua voz um tom que ela não tem. E colocar a voz é diferente. Você coloca a voz usando o tom que você tem da melhor forma possível. Então, com essas lições, eu gravei uma chamada que chegou até a mão do Ricardo Henrique através do Marcelo Nascimento, e o Ricardo Henrique me chamou. E eu fui lá, ele pediu para eu falar meia dúzia de frases ali na frente dele, não no estúdio, na sala dele. Eu disse e ele falou, pode começar já no final de semana. Então foi assim que eu comecei na Transamérica. Quando falou, chegou a tremer na mesa, lógico, né? Não, sem dúvida, porque eu achei que eu ia ser levado para um estúdio, eu ia ler uma lauda antes e tal. Não. Ele falou, fale aqui, repita comigo. Ele falava a frase e eu falava a frase na sequência. E ele falou, pô, você está contratado, final de semana você já está na escala. E foi assim que eu comecei. Só que na época eu trabalhava no escritório Nardinho aqui em Sorocaba, ainda. Fazia aquele bate-volta. Na verdade, eu trabalhava com o Teodorinho, desculpa. Eu trabalhava com o Teodorinho, eu já tinha deixado o escritório. Né? E ir para São Paulo começou a me cansar, porque era de segunda a sexta aqui e final de semana lá. E lá em São Paulo, trânsito, a situação de deslocamento e tudo mais. Você já chegou a dormir nos estúdios também? Muitas vezes, porque a gente fazia um horário no sábado e outro no domingo. Só que você não ganhava o suficiente para se deslocar depois que você saísse da rádio no sábado, vir para Sorocaba, depois voltar para São Paulo, apresentar no domingo e voltar de novo. Então, você ficava no estúdio, né? O estúdio era o seu dormitório. Isso estava me cansando muito, então eu desisti. Ia dormir no chão, né? No chão, sofá. Não. Quando você tinha um certo conforto, era um carpetezinho no chão, né? No famoso estúdio de pedra da Transamérica, é isso ou não? Lá no subsolo? Que na época era o Trambiques ao Luar, que era um estúdio que eles usavam para gravar, era um selo, eles tinham um selo mesmo de música que eles gravavam com os artistas. Foi lá, muitas vezes lá. E aí eu desisti, voltei para Sorocaba, fiquei só nas rádios aqui, né, do Teodoro, quando o Marcelo assumiu efetivamente o lugar do Ricardo Henrique. Aí, na época, ele me propôs um negócio que foi bastante vantajoso, porque aí eu ia uma vez só no final de semana, ou no sábado ou no domingo. Então daí ficou mais suave, mais tranquilo. E depois eu fui o primeiro locutor da Transamérica Light, que era um braço da Transamérica, né, que eles ofereciam como uma rádio mais adulta, né, com uma pegada mais tranquila tal. E eu fui. E lá era diferente, porque nós fazíamos tudo gravado. Então aí eu já ia durante a semana, conseguia administrar os horários com as rádios que eu trabalhava aqui, né? E aí foi. Mas assim, trabalhar com os ídolos, eu tive muita sorte também nesse sentido, porque todos eles foram muito bacanas comigo, né? Eu conheci na Transamérica, por exemplo, na primeira passagem, com o Ricardo Henrique, o Lui Reveglini, a Tina Roma, Ciro Bottini, e todos eles foram muito gentis comigo. Depois, nesse segundo momento, né, o próprio Walker Blas, né, que é um monstro da gravação, foi muito tempo voz padrão da Rádio Bandeirantes, né, e todos eles sempre muito gentis. É que, assim, eu acho que tem um pouco também da personalidade de cada um, né? Eu sempre fiquei muito na minha. Né? Sempre foi mais tímido, mais quietão, sempre fiquei na observando. Minha. E assim, de uma certa forma, acho que vendo uma pessoa assim, essas pessoas tentavam me deixar mais à vontade. E aí se cria um laço de amizade e foi o que aconteceu. Lá em São Paulo, além da Transamérica, você também trabalhou em outras emissoras de rádio, né? Eu cheguei a fazer... E esse network é que te fez de pular de uma rádio para outra, fazer freela de uma rádio para outra? Sem dúvida. E aqui eu até deixo esse depoimento, né? E que, de repente, aquele jovem que está iniciando na atividade hoje, que sirva de lição para ele. Esse networking é fundamental, né? Eu acho que em qualquer ramo, né? Em qualquer profissão, você tem que ter um bom relacionamento com todo mundo. Não é uma virtude você se relacionar bem com as pessoas, é obrigação, embora algumas pessoas achem que é virtude. Mas eu não sei, a comunicação, principalmente no rádio, é um campo muito restrito, como você mesmo disse aqui.
E é importante você ter esse relacionamento cordial com as pessoas, você fazer boas amizades, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai reencontrar essas pessoas e são elas que podem, né, de um jeito ou de outro, te abrirem uma porta. E foi isso que aconteceu. Todas as rádios que eu trabalhei em São Paulo, eu cheguei através de algum conhecido. De alguma indicação, De alguma indicação. Né? Foi assim na Musical, tinha um colega que trabalhava comigo na Rádio Transamérica, ele falou que eles estavam precisando lá naquela época de locutores folguistas, eu achei que pudesse ser uma oportunidade, eu fui, fiz o teste, né? Encurta caminhos, né? Esse tipo de coisa. E aí também não fiquei muito tempo lá, porque também essa questão de deslocamento dentro de São Paulo é muito problemático, para quem é do interior e tem essa primeira experiência, é um negócio que chega a ser até um pouco traumático. E depois nas outras também, foram a mesma coisa. Sempre alguém indicando. E eu fiz isso também muitas vezes. Muitas pessoas que de repente trabalharam comigo em algumas emissoras, chegaram lá através de um contato que a gente, né, de uma certa forma, passou para ela. Márcio, essa situação de deslocamento de São Paulo, toda essa dificuldade, vale a pena, por exemplo, um cidadão ganhar R$1.000 aqui em Sorocaba ou ganhar R$2.000 em São Paulo? Vale a pena só pelo sonho ou financeiramente compensa? Olha, pergunta difícil, viu, Luiz? Porque aí a gente está falando de sonhos, né? E aí a pessoa precisa avaliar. Eu hoje, né, penso duas vezes antes de tomar uma decisão como essa. Eu sou muito feliz aqui em Sorocaba, né? Tive a oportunidade de conhecer o mercado de São Paulo. Estou em São Paulo ainda, mas numa outra situação, né? Mas eu acho que a pessoa, de repente, até para fazer depois uma avaliação e colocar na balança, de repente, num primeiro momento, até vale. Eu acho que vale. Mas, a partir do momento que um lado da balança começa a pesar mais que o outro, daí eu acho que a gente tem que ir para o lado que mais nos agrada, que mais nos conforta. Razão, né? Exatamente. Você tem que fazer tem que ter equilíbrio. Márcio, você já há muito tempo você milita nesse meio de rádio, viajando para fazer, por exemplo, gravações e ir a São Paulo. Saía de Sorocaba, pega o cometa, pega metrô, chega lá, grava alguma coisa de 30 segundos, pega o metrô e volta. Já aconteceu. Isso já aconteceu, muitas vezes. Muitas vezes. Inclusive, quando eu tive a chance de gravar para os canais Discovery, uma das produtoras que detém o direito, né, de trabalhar com os canais Discovery fica ali bem próximo ao Memorial da América Latina, que para quem vai a São Paulo constantemente sabe que é próximo à estação Barra Funda do metrô e também a Barra Funda dos ônibus. Então já aconteceu de eu levar muito mais tempo entre ida e vinda do que o próprio trabalho em si. Já aconteceu de pegar o cometa aqui, enfrentar um trânsito gigantesco, chegar na Barra Funda, tomar um café, andar 5 minutos a pé, fazer a gravação e voltar. Hoje, com essa tecnologia e também com o empreendedorismo que as pessoas podem ter, né, para os novos profissionais, essa situação online melhorou bastante para você acrescer os trabalhos de gravação para o mundo inteiro? Ah, com toda certeza, toda certeza. Hoje você tem a possibilidade de gravar no seu celular, no seu smartphone, né? Existem equipamentos, por exemplo, eu tenho um microfone que me acompanha 24 horas por dia, que ele já é uma interface de áudio, né? Ele já é uma mesinha de som, o próprio microfone. Então você espeta o microfone no seu celular. Se você estiver num lugar silencioso, eu costumo gravar nesses momentos de emergência dentro do carro, que eu acho que tem uma acústica bacana, né? Já leio o texto no próprio celular e mando. Então, quer dizer, isso facilitou tremendamente. Mas ainda não é a regra, porque nos casos, por exemplo, dos canais por assinatura, nos casos das narrações para programas do Discovery, History, existe a figura do diretor, o cara que quer acompanhar. Existe também a possibilidade hoje de você ter essa direção através do Skype, mas aí você tem que estar dentro de um estúdio, né, para você poder fazer essa interligação, né, entre o estúdio de lá, o seu estúdio, e ser acompanhado pelo diretor.
Você, além do Discovery e outros canais, aí também participou de programas de TV. Programa do Gugu, por exemplo, você foi voz? Fui voz de um quadro dentro do programa do Gugu, quando ele esteve na TV Record. Era um quadro chamado Nasci de Novo, que é um quadro que eles normalmente apresentavam uma tragédia qualquer, e a primeira que eu narrei foi aquela queda do Rodoanel, das pistas do Rodoanel, e depois, né, eles apresentam aquele, entre aspas, milagre, né, como as pessoas conseguiram sair daquela situação terrível. Então teve vários episódios. Teve episódio do sujeito que estava trabalhando em casa, numa obra em casa, né, e caiu e ficou com parte dos ferros da obra enfiados no corpo, a menina que foi para a escola e foi atacada por cães, enfim. Mas só todos tragédia. eles... Sim, só tragédia. Mas felizmente todos eles se recuperaram e estão bem até hoje. Exatamente. Márcio, você tem uma voz com um padrão diferenciado, né? Alguma vez na sua vida você recebeu um não, porque falando a sua voz não serve para isso aqui? Já, várias vezes também. Porque as pessoas acham que ter uma voz bonita abre portas, e nem sempre é assim, né? Exatamente. Tanto é que, principalmente na questão de publicidade, às vezes o fato de ter uma voz grave impossibilitou que eu fizesse o trabalho, né? Porque a voz grave, às vezes, não está de acordo com o que o publicitário pensou. Ele quer uma voz mais natural. Como diz aqui em Sorocaba, não orna. Não orna, ele quer uma voz um pouco mais jovial, né? Uma voz menos grave, porque o grave normalmente é usado hoje, pelo menos eu percebo assim, mais para aqueles negócios mais contundentes, né? Para assinatura, ou então para um editorial, né? A não ser que seja também um negócio mais sussurrado, um negócio mais amigão, mas várias vezes, por ter um tom de voz grave, eu perdi o trabalho. Perdi. Agora, deve ser muito legal você ligar em uma empresa e ouvir uma voz grave do Márcio Corrêa. Como é que seria uma espera telefônica, aquele do ligue 1, aperte 1? Faça uma apresentação aqui para a gente, só para entender o que é uma URA, uma espera telefônica com uma voz padrão dessa que você tem, Márcio. Olá, você ligou para a Universidade de Sorocaba. Digite 1 para Laboratório de Comunicação. 2, Estúdio de Rádio. 3, Estúdio de TV. 4, Estúdio de Fotografia. Ou aguarde para ser atendido. Atenção, pessoal, vamos guardar essa voz aqui, podemos utilizar aqui de uma forma sem autorização dele, porque aí a gente usa como uma espera telefônica sensacional. Então, gente, para você que nos ouve, para você que nos assiste pelo YouTube, pelos canais de TV, é uma voz sensacional que pode ser usada para vários segmentos, mas alguns não. Por exemplo, aqui você já fez audiobook, spots, né, comerciais para rádio, voz para vinhetas, já fez inclusive rádios indoor, vídeos de treinamento, né, tem vídeos institucionais, vídeo vida, ou seja, você já fez de quase tudo utilizando a sua voz. Você já fez alguma narração de motel com essa voz? Mas, Luiz, uma coisa que é importante dizer, todos esses trabalhos foram originados por conta do trabalho que eu realizei e realizo em rádio. O rádio é que tem aberto as portas para todas essas possibilidades. E fiz, inclusive... Filmes eróticos também ou não? Não. Só motéis? Só. Inclusive tem um comercial que foi veiculado aqui nas rádios em Sorocaba na época, escrito pelo Jarbas Santos, uma das pessoas mais criativas que eu conheci nesse meio. O cara tem uma mão para escrever, um redator de primeira. E se fosse nos dias de hoje, eu diria que esse comercial iria viralizar. Foi o comercial do Royal Palace Motel, né, que na época, se você me permite, ele encerrava mais ou menos assim, depois que a gente dizia ali sobre as suítes e tal, Royal Palace Motel, tão fascinante que você até esquece o que foi fazer por lá. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 102, antes de Araçoiaba da Serra.
Jesus amado, com uma voz dessa falando do motel, você nunca teve problemas com ouvintes, Márcio Correia, de se apaixonarem pela voz e de repente chega e fala, nossa, mas é você? Ou seja, se apaixona pelo personagem, porque é pela magia do rádio, fala assim, nossa, que voz linda, deve ser um cara grandão, forte, musculoso, atlético, e olha para... Ah, é você, Márcio? Tive uma única situação, porque depois dessa, como dizem, né, gato escaldado tem medo de água, né? Depois dessa, eu nunca mais apareci para ninguém. Meninos e meninas, inclusive, né? Não, sim, mas foi uma situação, eu trabalhava na Rádio Vanguarda e a ouvinte ligava, naquela época era através do telefone, né? E acho que foi num momento em que eu apresentava o Music for Lovers, que é um programa de música romântica, tal. Então a gente falava um pouco mais sensual, tal, né? Eu não fazia como Elias Moreno, que costumava ficar com a mão no peito, Guedes Júnior com a mão no coração, mas eu falava num tom mais baixo, tal, meio sussurrado, e ligavam algumas pessoas, e até que um dia eu me surpreendi na saída da rádio com uma ouvinte ali. E era uma senhora, inclusive, na época, né? Era tigresa? Como você adivinhou? Essa... Ai, caralho. Como é que foi Não, o encontro com a tigresa? Porque a gente fala tigresa com um carinho muito grande, porque era uma senhora, para você que não conheceu, ela ligava em todas as emissoras de rádio, de dia, à tarde e à noite. Ela comprava centenas de fichas telefônicas para ligar e falar com os locutores. E assim, ela era muito espontânea. E na época ela já era uma senhora. Eu acho que eu tinha lá na Rádio Vanguarda, eu tinha os meus 16, 17 para 18 anos, e ela já devia ter naquela época os seus 50, 55. Então era uma diferença muito grande, né? Então, e aí o tom de voz mais grave dava a sensação que realmente era uma pessoa mais velha, né? Um locutor mais experiente e tal. Nesse momento que Márcio Correia está falando, estamos mostrando aqui em off para ele uma foto, para ele lembrar desse momento, né? E a tigresa, ela também surpreendia a gente, né? Porque ela dizia que ela era alta, cabelos longos, né? Brincos espalhados pelas orelhas e tal. Cerca de 20, 30 em cada uma, né? Mais ou menos. E aí foi engraçado porque ela ficou ali em frente à portaria da Rádio Vanguarda, esperando o locutor do Music for Lovers. Quando desce um moleque, e ela solta. Pô, mas você? Eu pensei que era um homão. Um homem de verdade. Um homem né? de verdade. Aí até, assim, eu fiquei um pouco surpreso, mas aquilo me serviu de alerta. Eu falei assim, bom, peraí. A partir de agora o negócio é ficar escondidinho, porque se ela teve essa sensação, outras vão ter também. Então, para eu não me decepcionar comigo mesmo, então eu vou ficar quieto, porque de repente começa a acontecer com certa frequência, você começa a acreditar que elas estão certas e você está errado, né? Então esse momento foi frustrante para você. Mas ao telefone sempre tinha uma conversa boa, Ah, sim. né? Eu acho até que... Você deu o golpe também de vestir uma roupa e ir ao encontro e falar que era outra ou não? Sim, fazia muito isso e quando não, eu falava que eu tinha outras características, quer dizer, eu me apresentava com as características dos colegas. Né? Já aconteceu algumas vezes, eu até na própria Rádio Vanguarda, com o Guedes Júnior, né? Ai, mas é você que é o Márcio? Não. O Márcio é um homem mais alto, né? Ele costuma cortar o cabelo bem rente, assim. Na época o Guedes ainda tinha cabelo, né? Ele é forte e tal. Né? Passava as características dos outros, né? E ia embora. E aí a pessoa ficava esperando. Quando descia, de fato, a pessoa que a gente passou as características, ela era abordada. Mas você não é o Márcio? Não, o Márcio acabou de sair aqui e eu já estava longe, né? Porque também acontecia muitas vezes de repente você também se assustar com o ouvinte, né? Tem a moeda e os seus dois lados, né? A magia para os dois lados, né? Alguns se assustam com você e outros assustam você, né?
Márcio, você, no início da sua carreira, você mencionou um nome aqui. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa pessoa que também te incentivou muito no rádio. Inclusive, essa pessoa hoje pratica um pouco mais esportes, é um corredor, é um professor, um doutor, mas à época nunca jogou futebol, ruim de bola, e era seu treinador, é isso? Um cara que te incentivou muito dentro do futebol e dentro das emissoras de rádio também? Anderson Santos. Mas antes, só fazer um parênteses aqui, nessa brincadeira toda de decepcionar o ouvinte e se decepcionar com o ouvinte, isso falando fisicamente, né? Às vezes naquele conceito de beleza, mas na verdade o carinho por todos os ouvintes sempre foi o mesmo, né? E a recíproca sempre foi verdadeira. Isso é muito importante. Mas assim, o Anderson Santos foi meu treinador de futebol. Como é que um cara que não jogava futebol, nunca gostou de jogar futebol, podia ser seu treinador de futebol? Eu acho que é justamente aí, a resposta está aí. Como ele nunca foi bom de bola, a única forma dele estar dentro de um campo era como treinador, ou como torcedor. Ou ser o dono da bola. Ou ser o dono da bola. Né? Mas o Anderson sempre foi um cara muito esclarecido, então acho que ele tinha essa consciência, ele não sabia nem mesmo chutar a bola direito. Né? Confesso aqui que eu também nunca fui um craque de bola, mas também não comprometia. Não esquentava banco, era titular, fazia o meu arroz com feijão, belezinha. Mas o Anderson tinha uma coisa bem interessante, viu, Luiz? Assim, naquela época, ele nos poupava de muito trabalho, porque assim, molecada jogando bola, sempre sai uma confusão, né? Um entrou mais duro no outro, daí já quer partir para uma... A bola é minha, a bola é minha. Ou então, tipo, aquelas briguinhas que tinham dentro do campo, e o Anderson nos poupava disso tudo, você não precisava brigar. Ele mesmo entrava, ele discutia com o juiz, ele discutia com o técnico adversário, e se precisasse brigar com o atleta do outro time, ele brigava, e saía na mão, estava nem aí. Né? O Anderson tinha essa característica, por isso que ele ficou um bom tempo como treinador lá. Então acho que ele briga pelos amigos, pelo trabalho, ele sempre foi um cara que gostou da coisa certa, né? Um cara justo. Eu acho que há um pouco de exagero nessa coisa que dizem que ele é briguento. Né? O Anderson não é um sujeito briguento, ele é um cara justo. Vamos ser justos com o Anderson, sim, né? Sim. Briguento. Briguento no bom sentido, né? Briguento. Pô, o Anderson Santos briguento. Jamais, né? Jamais. É um sujeito fantástico. Ele foi seu mentor, né? Foi seu bicho na faculdade também de Direito. Né? O Anderson tem uma relação bem interessante com ele, porque você veja, a primeira vez, como eu disse aqui, que eu conheci um estúdio de rádio foi no momento em que ele estava apresentando, lá na Rádio Cacique, que eu cantei lá o Trem da Alegria. Né, que me fez cantar aqui também e passar essa vergonha. Depois fui conhecer a Rádio Ipanema, que era a rádio do momento. Todo mundo que queria trabalhar em rádio, queria conhecer o pessoal da Ipanema, foi lá com o Anderson Santos. Né? Ele já tinha sido, entre um período e outro, entre a Cacique e a Ipanema, o meu treinador de futebol, né, lá no oratório do Salesiano São José. Né? Fui cliente do Anderson por um curto espaço de tempo, adquirindo alguns produtos dele. Depois, a gente chegou a trabalhar por um período bem curto na Rádio Vanguarda, numa das, sei lá quantas saídas dele da Ipanema. Ele esteve na Vanguarda, a gente trabalhou juntos ali. Ele foi meu bicho na faculdade de Direito. Depois eu fui voz padrão de um programa que ele apresentou na Rádio Boa Nova. E depois, por conta de amigos em comum, a gente começou a sair junto, assim, tipo, os dois solteiros na época, né? Então nós íamos nos mesmos lugares, nós tínhamos os mesmos amigos. Tanto é que a amizade ali só cresceu. Ele depois foi no meu casamento. Hoje nós mantemos aí uma pequena confraria e a gente se encontra para bater papo. O Anderson é um cara sensacional. Agora, vocês fizeram faculdade de Direito juntos, mas há uma lenda que os dois, tanto o Márcio Corrêa quanto o senhor Anderson Santos, foram grandes contraventores. Ele sempre foi um empreendedor, né? Um cara que colocou um carrinho de cachorro-quente, chamou lá Marcos Alves para trabalhar com ele, para ensinar rádio, né? Ouvir a rádio, vai ouvindo aí, vai ouvindo aí. Feira da Barganha, chamou Kiko Morales, vai falando aí que você vai aprendendo para trabalhar no rádio. Ele também chamou você para ser um sócio dele, mas um negócio
de contravenção, é isso? Como é que foi essa história aí, Márcio Correia? Sócio não, eu fui um belo de um cliente. Um cliente dele. Eu até ajudei ele a expandir um pouco o negócio, porque eu fiz um pouco da propaganda. Mas o Anderson, ele na época, ele foi um visionário. Ele ele fabricou um molde de gesso para falsificar fichas de fliperama. E detalhe, caprichoso do jeito que ele era, né? Não sei se depois ele continuou oferecendo da mesma forma, mas eu recebi um kit chumbo, né? Ele passava pelas ruas com um alicate e tirava aquele chumbo que vinha na placa dos veículos e ainda uma cartilhazinha para ensinar a derreter o chumbo e depois aplicar ali no molde e efetivamente fabricar a ficha de fliperama, né? Eu acho que, na verdade, eu não fui contraventor, eu fui mais vítima, né? Porque ele me convenceu que aquilo lá era legal. Ele queria dominar o mundo, né? De alguma forma. E pior que dava certo, né? Até eu ser pego, né? Não me recordo se foi no Pires Play, ali na Coronel Benedito Pires, ou no fliperama do Sorocaba Shopping, porque eu não comprava ficha e não saía do fliperama. O cara foi ver o que acontecia, né? Foi ver o que estava acontecendo. Aí ele pegou, eu com o bolso cheio de ficha, mas com um tom e uma textura um pouco diferente da que eles vendiam, né? Mas era o suficiente para ele startar ali a máquina e eu ficar brincando. Depois disso não comprei mais. Eu passei uma vergonhazinha também nessa época. Eu não comprei mais. Foi melhor ir para o caminho do rádio, que era menos problemático. E sorte que naquela época ainda não tinha tanta certeza, porque senão teria sido capaz dele me convidar para fazer parte da rádio pirata que ele tinha. Você não chegou aí na rádio pirata dele? Não. Não chegou a falar? Não. Você foi direto para a rádio convencional, não participou de rádio pirata nenhuma? Não participei. Que eu me lembre, não. Eu lembro que tinha muita rádio pirata, mas era para conversar um com o outro, assim. Eu não lembro se eu participei de alguma, mas assim, tentando ser locutor numa rádio pirata, não. Bom, isso já é passado, né? Já faz aí uns bons anos, né? Já prescreveu. Prescreveu, isso é só lendas do rádio. Tem algumas pessoas também com quem você trabalhou dentro do rádio, Márcio, que você também tem gratidão. Por exemplo, o Walter Calles, que foi o seu chefe por mais tempo em rádio, é isso? Olha, eu acho que o Walter foi o coordenador com quem eu mais trabalhei também, né? A exemplo do Teodorinho, que foi o dono de rádio com quem eu mais tempo trabalhei, o Walter, eu tive a chance de trabalhar com ele, por exemplo, na Rádio Cruzeiro. Trabalhei com o Walter na Rádio Cultura. Aliás, a minha passagem pela Rádio Cultura foi proporcionada pelo Walter Calles, que na época estava lá, né? Eu até lamento de não ter dado uma resposta à altura naquela época, porque o Walter foi muito bacana comigo, ele me proporcionou isso. Rádio Cultura fantástica, e a gente está falando aqui da Rádio Cultura, que pertence à Fundação Padre Anchieta, né? Enfim. E eu digo que eu não dei uma resposta à altura porque, infelizmente, naquela época, acho que 2 dias depois, né, ou no primeiro final de semana depois que eu fui contratado pela Rádio Cultura, a minha mãe faleceu. E 2 dias depois do falecimento da minha mãe, eu tive que voltar a atuar na Rádio Cultura, até por uma questão de compromisso, né, enfim. E aí é óbvio que a cabeça estava em Sorocaba e não em São Paulo, né? Então, por mais que eu tenha tentado ser o mais profissional possível, e a Rádio Cultura foi a última rádio que eu trabalhei como apresentador mesmo ali, né? Eu estava preocupado com meu pai, estava preocupado com a minha irmã, ainda que na época eu já namorasse a pessoa que hoje é minha esposa, e ela tenha dado naquela época um suporte fantástico para a minha família, mas, poxa, quem perde um ente querido sabe o quanto dolorido é, então eu não consegui. Mas eu trabalhei com o Walter também em publicidade, o Walter também, e você também, né, sempre, vocês também foram responsáveis aí por esses momentos de publicidade, mas eu trabalhei com o Walter na Rádio 10, no Rádio 10, e inclusive o Walter segurou cada rojão, porque eu trabalhava lá fazendo o miau.
e a gente falava cada besteira. Nós vamos falar do Miau já. E aí o Walter segurou o rojão. Importante da sua fala anterior, esse momento de você estar trabalhando no rádio, receber uma notícia que a sua mãe faleceu e tendo que ir lá falar, foi o momento mais triste da sua carreira dentro da radiodifusão, dentro de rádio, de um estúdio de rádio, quando você tem que falar, mas o seu pensamento está longe? É difícil. Olha, eu até me... Não é fácil. Você ter que demonstrar naturalidade, apresentar um programa de rádio que chega para milhares de pessoas que não tem nada a ver com esse problema que você passou, fazendo com que eles não percebam que você está destruído, não é fácil, não é fácil. Então, assim, se hoje, sei lá, 17 anos depois, eu já fico assim, você imagina na época. Ainda mais a mãe, né? Como dizem, mãe é mãe. Uma das minhas grandes incentivadoras, talvez a minha maior fã. Mas, por sorte, eu tive, por outro lado, o apoio do meu pai, da minha irmã, o apoio da minha esposa, hoje, na época namorada, dos amigos, tal, do próprio Walter, que compreendeu, né? Mas não é fácil. Eu acho que foi talvez o momento mais difícil da minha vida enquanto radialista, sabe? Talvez eu tenha experimentado uma sensação muito dolorosa, mas bem distante dessa, foi também anunciar o falecimento do Léo, né? Sujeito fantástico que certamente, se estivesse com a gente, iria passar por aqui. E eu fui o cara que deu a notícia dele no ar. Eu estava voltando para Cruzeiro, né? Desculpe até pela emoção. Eu tinha voltado para Cruzeiro, ele tinha um programa com o Caju, e era um programa super divertido na época, assim, um programa que se assemelhava ao programa do Miel que nós apresentávamos, um programa que eles fizeram juntos na Nova FM na época, depois na Rádio 89 ou 103, não me recordo. E aí a gente teve essa notícia que o Léo havia falecido, uma fatalidade, um negócio que pegou todo mundo de surpresa, até porque ele era super forte. E aí o meio que nós achamos naquela época de anunciar para os ouvintes era fazer a abertura, colocar a abertura no ar, e aí entrou eu dando a notícia, que infelizmente naquele dia o programa não seria apresentado, porque, né, tinha acontecido o que aconteceu. Então acho que os dois momentos mais difíceis para mim, enquanto radialista, foi sem dúvida nenhuma o mais pesado, a morte da minha mãe, que 2 dias depois eu estava lá com o microfone, não podendo transparecer, porque o ouvinte não tem nada a ver com isso, e depois a questão do Léo. E o momento mais alegre, né? Esse momento de emoção aqui, não tem como, né? A gente também não ficar emocionado. Um dos momentos mais alegres seu no rádio é com o Miau, esse personagem que te causou alguns problemas também com o Teodoro, né? E também um trabalho com um cara que você achava um cara chato pra caramba. E ele né? O Carlinhos Cajão, um cara chato pra caramba. Mas que você foi um personagem que você gostou de fazer e também te aproximou de um cara que você achava muito chato e depois você foi ver que realmente não era. Olha, Luiz, eu vou ser bem honesto.
o Miau, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido o momento mais espetacular da minha carreira enquanto radialista. Embora fosse um personagem, não fosse o Márcio Correia, locutor, assim, o Miau, ali eu tive, por alguns momentos, né, um curto espaço de tempo, a sensação do que é ser um artista. E até conto depois uma coisa bem interessante. O programa fazia um sucesso tremendo, então eu vou responder também citando as pessoas, né? O Walter Calles, enquanto coordenador, passou um cortado comigo ali, porque a gente falava muita bobagem. Muita bobagem. Que hoje não caberia. Jamais. Se nós tivéssemos um programa como esse hoje, né, e nós disséssemos o que nós dizíamos, provavelmente eu e o Caju seríamos parceiros de cela. Né? Ia fazer um programa. Estaríamos presos. Né? Mas assim, era um programa que você vê a discrepância do negócio, né? Hoje nós estaríamos presos. E naquela época nós não estávamos presos, pelo contrário, nós fazíamos sucesso, as pessoas adoravam e ninguém processou a rádio, processou o Walter, processou eu, processou o Caju. Então é um negócio estranho, mas enfim, é discussão para um outro momento. Mudanças de comportamento, Sim. De ideologias, linguagens e tudo mais. Né? Então, assim, sou muito grato ao Walter por ter segurado muitos rojões nessa época, ao Teodorinho por não ter me demitido, porque não foram, né, foram várias as vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias as vezes que ele aparecia desesperado no estúdio. Pelo amor de Deus, parem de falar isso, não falem mais isso, não façam isso, né? E com relação ao Caju, de fato, eu achava o Caju um mala. E até aqui, conversando com o pessoal nos bastidores, aquela mania de você pré-julgar as pessoas, né? Eu achava o Caju um mala sem nunca ter conversado com o Caju, né? Simplesmente porque alguém um dia falou, pô, aquele Caju é um chato, é um mala. Porque, de fato, pequenininho, nariz empinado, peitinho estufado, né? Eu não sabia que ele tem autoestima alta, ele tem controle da autoestima dele, né? A autoestima dele é lá em cima. E eu achava que isso era chatice, malícia, enfim. Só que depois, quando eu tive a chance de trabalhar com ele, eu descobri que o Caju é um cara sensacional. Nós trabalhamos um tempo como Caju e Miau, depois a gente trabalhou mais um tempo na Band, e depois um curtíssimo espaço, né, na Cruzeiro, infelizmente, na época que o Léo faleceu. E o Caju, ele é um cara extremamente profissional, ele é um ótimo companheiro, é um amigo para você bater papo, sentar, tomar cerveja, enfim. E tem uma coisa que talvez pouca gente saiba, né? O Caju, ele nunca se incomodou, na época do Miau, em deixar para o Miau o protagonismo do programa e ele ser o coadjuvante. Pelo contrário, ele sempre me empurrou, né, para o protagonismo. Né? Ele nunca quis assumir esse papel. Porque eu imagino que ele, como é já, como dizem, veiaco de rádio, entendia já naquela época que quem ganhava com aquilo tudo era a equipe, era o todo, né? Então ele sempre levantou para eu cortar, né? Ele sempre deu o passe, me deixou na cara do gol e eu ia lá e fazia o gol. Então talvez o sucesso do programa tenha sido por conta disso, né? O espírito de equipe que havia, a retaguarda que nós tínhamos do coordenador, repito, Walter Calles, e a retaguarda do dono da rádio, o Teodorinho, e claro, toda a equipe que se envolvia naquele momento. Nós tínhamos a menina a Thelma, se eu não me engano, que era quem atendia os telefonemas, que passavam cortado, porque todo mundo queria participar. E quando eu falei para você que eu tive a sensação de ser artista por um curto espaço de tempo, foi que, assim, o programa fazia muito sucesso, nós tínhamos cotas fechadas, assim, patrocinadores que compravam a cota fechada do programa. Cota ouro, preço cota lá em cima. Ouro, preço lá em cima, participação, assim, uma participação a cada 10 segundos no telefone. E eu me lembro que uma vez eu fui convidado para ser jurado de um concurso que houve na Factory Music,
do nosso querido amigo Sérgio Guarilha, o Crica, e da Lúcia, do Garoto e Garota Factory. A Factory bombando naquela época, a domingueira da Factory não tinha para ninguém, lotava. E eu fui. Então eu lembro que o Bola, o César, era quem estava ali conduzindo o evento, a Factory entupida de gente, era a final do Garoto e Garota Factory. E eu lembro que ele anunciou o primeiro jurado, o pessoal aplaudiu e tal, anunciou a segunda jurada, aí no terceiro ele falou assim, e o nosso terceiro jurado é alguém que vocês conhecem, e hoje vocês vão ver ele pela primeira vez. E ele soltou lá o miau. Como é que faz o miau? Fala bem pertinho. Miau. As meninas ligavam lá, Caju, pede pro miau fazer um miau pra mim. Eu ia lá e miau. E eu fazia do jeito que elas pediam. Então tinha aqueles que pediam o miau, eu miau. Tinha uma que pedia minhau, eu falava minhau. Ia. A hora que o Bola soltou o miau, aquela Factory parecia que ia cair. E a turma, miau, miau. Eu me senti assim um artista, né? Um artista. E engraçado, eu não me lembro quem eram as pessoas que ganharam. Mas assim, foi um dia muito, muito especial para mim, porque foi ali que eu tive a dimensão talvez mais precisa, mais real do sucesso do programa, do sucesso da rádio. A comunicação, né? O vice-versa, o que o ouvinte pensa, o que o ouvinte gosta da gente, a gente não tem essa dimensão até encontrá-los. Isso é muito real. Márcio, você trabalhou em muitas rádios. Tem alguma rádio que você gostaria de ter trabalhado e não foi? Olha, Luiz, assim, eu sempre fui muito feliz nas rádios por onde eu passei. Talvez a Rádio Ipanema. Eu fui convidado 2 vezes para trabalhar na Rádio Ipanema. Né? E como eu disse aqui, repito, a Rádio Ipanema não tinha um time, ela tinha uma seleção. Né? E era assim constantemente. Né? Então, quando saía um, aquele que ia ocupar a vaga era tão bom quanto ou até mais. Então, todas as pessoas que trabalharam na Rádio Ipanema naquela época, né, e até depois, eram pessoas extremamente capacitadas, profissionais sensacionais, pessoas fantásticas. E eu não me recordo, assim, com facilidade, de um case de sucesso tão grande quanto o da Rádio Ipanema. Eu acho que o seu Benedito Pagliato, assim como o Francisco, o Kiko, né, e toda a família, eles deram... talvez um dos tiros mais certeiros do rádio brasileiro. Um divisor de águas, né? Um divisor de águas. Eu não me recordo, honestamente. Eu não me recordo. Não estou fazendo propaganda. Eu conheço o Francisco Pagliato só à distância. Não me recordo de ter tido contato ou conversado pessoalmente com ele. Mas assim, a gente tem que reconhecer quando o negócio é um negócio extraordinário, e foi. Né? Então eu tive vontade sim de trabalhar. Foi na Rádio Ipanema, através dos seus profissionais, que eu me espelhei. Como eu disse, eu ficava aqui repetindo lá os YD 960, Rádio Ipanema 91,1 MHz. Né? Mas eu não sei dizer por que nessas 2 oportunidades eu acabei não aceitando. Foi numa oportunidade, eu fui chamado pelo Anderson Santos, que esteve à frente da rádio por um período, e depois pelo Walter. Não sei se nessa ordem, mas as 2 vezes eles me chamaram. A minha ida para lá era dada como certa, mas infelizmente, por alguma razão, né, por essas questões da vida, eu acabei não indo. Então, talvez, se eu tivesse a chance de trabalhar naquela Rádio Ipanema, eu gostaria. Márcio, você já trabalhou em rádio pequena, rádio grande, fez chamadas para televisão, para vários canais, fez inclusive voz padrão para rádios internacionais em Boston, fez uma série de coisas no rádio. Trabalhou lá com as cartucheirinhas, com fita cassete, com os rolinhos Akai, pegou aí o período da transição para o digital, né, DigiRádio 95, para os softwares novos, automação de rádio, várias mudanças.
Para você, o rádio precisa melhorar para esses próximos 100 anos? O que é que ele precisa? Qual é a sua opinião para os próximos 100 anos do rádio, para manter ainda o brilho nos olhos, tanto dos apresentadores e também para que os ouvintes possam continuar ouvindo rádio? Olha, Luiz, todas as pessoas que passaram por aqui e aquelas que eu tive a chance de acompanhar disseram com muita propriedade aquilo que o rádio, apresentaram com muita propriedade aquilo que o rádio precisa, né, para se manter relevante ao longo dos próximos 100 anos. Eu concordo com todos eles, mas eu, particularmente, acho que talvez o que o rádio precise mesmo para continuar sendo relevante nos próximos 100 anos é não deixar de ser rádio. E o que eu quero dizer com isso? Sou a favor e quero que o rádio continue se fundindo com a tecnologia. Gosto do recurso da imagem, né, e aí com algumas ressalvas, porque eu entendo, na minha modesta opinião, né, eu julgo que o rádio é rádio e TV é TV, o rádio não é TV, né? Então acho que a imagem é importante, mas com um pouco de parcimônia, né, com um pouco de cautela. Acho fantástico essa convergência entre as mídias, entre as plataformas, a possibilidade de você ouvir o rádio hoje de várias maneiras, mas eu me preocupo um pouco com essa questão. Eu acho que o rádio não pode deixar de ser rádio. O rádio tem que continuar com o seu imediatismo, tem que continuar sendo esse veículo ultra adaptável e, o principal, não perder aquilo que eu julgo como a sua maior essência. Trabalhar com o imaginário das pessoas, né? Aqui até me valendo de umas palavras do Odinei Edson, que é irmão do Osmar Santos. Ele fala que o rádio é como um livro, e eu concordo com ele. O rádio, o alicerce do rádio é essa possibilidade de você trabalhar com o imaginário das pessoas, né? Nós citamos aqui várias situações que só o rádio proporciona. A questão da pessoa achar que você é de um jeito e, na verdade, você depois se apresenta de outro. Quer dizer, a pessoa cria uma imagem de um galã de novelas, né? A possibilidade de você ter um miau, né, que é um personagem que mexe com o imaginário também das pessoas, né, que se apresenta como um galanteador, um galã, um conquistador, né, que só o rádio possibilita. Então, desde que o rádio não deixe de ser rádio e não perca essas três coisas que eu citei aqui, eu acho que ele tem aí, no mínimo, mais 100 anos de vida. Muito bom. Conversamos aqui com o Márcio Antunes Correia. Márcio, muito obrigado. Márcio Correia, o nome artístico, né? Muito obrigado por ter vindo aqui à Universidade de Sorocaba, contar um pouco da sua história, da sua trajetória, das suas tristezas, das suas alegrias, mostrar um pouco do que é Márcio Correia. Nós, do Labicom, da Universidade, agradecemos muito a sua vinda aqui, que você tenha vida longa aí no rádio, vida longa para os seus projetos, e continue com esse pensamento que o rádio vai longe com um profissional que você é do meio e que tenha muito sucesso também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Eu vou tentar ser breve, mas eu não posso deixar de encerrar sem antes citar algumas pessoas que são extremamente importantes para mim, principalmente aquelas pessoas que permitem que eu continue fazendo aquilo que eu mais gosto, né? E eu começo citando o Diego Mendonça e o Claudinho Nunes, lá de São Paulo, né, respectivamente da nossa rádio e da RIT TV, ao senhor Alexandre Latuf, que é o presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, mantenedora da Cruzeiro FM, né, um empresário de sucesso, um ser humano fantástico com quem eu aprendo todos os dias. E o senhor Alexandre me mostra todos os dias que o sucesso só acontece quando acompanhado da humildade. Como eu disse, o senhor Alexandre é um sujeito fantástico e essa
dentre tantas lições que eu tenho, que eu aprendo com ele todos os dias, essa talvez seja a maior, e que fique aqui também para as pessoas que vão acompanhar esse programa, esse episódio. O sucesso caminha ao lado da humildade. Sem humildade não há sucesso. Meus pais, né, a minha saudosa mãe, que me proporcionou um momento de extrema emoção aqui, meu pai, minha irmã, que foram os grandes incentivadores dessa história toda, que me aguentavam lá com as fitinhas, imitando os locutores que eu gostava, né? E claro, né, a minha família. E talvez agora eu me emocione de novo, que é a minha esposa Juliana, que está comigo aí há um bom tempo, uma mulher que eu amo e amo muito, e as duas razões da minha vida, que são os meus filhos. O Lorenzo, vou conseguir terminar, e a Lara, as razões da minha vida. E agradecer mais uma vez vocês pelo convite, agradecer pela iniciativa, me desculpar pelos momentos de emoção, sou assim, não tem jeito, sou chorão, choro até em propaganda de margarina, e agradecer mais uma vez a todos vocês que me receberam super bem aqui. Obrigado. Falamos aqui com o Márcio Correia, locutor, apresentador, uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro, para estes 100 anos de rádio no Brasil, um projeto aqui do Labicom, falando das histórias do rádio, do bastidor, trazendo emoções, trazendo situações de alegria e também de companheirismo e de uma trajetória fantástica que é do Márcio e também de muitos outros profissionais aqui na Universidade de Sorocaba.